Sim, né? Então, vou apresentar aqui mesmo. Isso. Vamos aqui mesmo, que fica até... Esquecendo isso aqui. Então, vou apresentar por aqui que vai ficar mais fácil. E aí, depois a gente vai encontrando o caminho aqui e na próxima vez a gente faz de uma outra forma. Basicamente, o resumo da nossa reunião vai ser como crescer, né, do operacional para o estratégico, como eu falei, e liderar cada nível também. É muito importante que a gente saiba, né, e muitas das vezes eu mesmo pequei, né, em tratar um pleno como júnior, né, um júnior como sênior, e isso é a maior cagada que a gente pode fazer, né? Tem a forma técnica de liderar, né? E eu sempre falei muito de vocês da parte de intuitiva, de entender o que o cara quer, de guiar, mas a gente nunca aprofundou na parte técnica da liderança, tá? Então, a intenção dessa reunião hoje é isso, trazer mais a parte técnica mesmo, de entender o contexto de cada um e como guiar cada um também, beleza? Então, por que a gente está aqui? O que acontece? Uma pessoa que está no operacional, por que ela não vira tática? Né? Por que a gente, às vezes, tem pessoas que são boas executoras, né? Fazem muito bem as tarefas prontas, mas quando elas sobem para o nível tático, elas não conseguem performar. E aí acaba sendo um grande problema, né? Você pega uma pessoa que cumpre o processo muito bem e dá um cargo onde ela tem que fazer as coisas acontecerem ali, né? Organizando, priorizando as coisas com a equipe. Isso é um problema. Então, a gente começar, desde agora, a entender isso. Como é que a gente vai fazer para tirar alguém da operação, levar para o tático? E também a mesma coisa acontece do tático para o estratégico, né? Alguém que é muito bom em organizar as coisas, em organizar pessoas e processar as coisas, como que a gente leva essa pessoa para uma pessoa que pensa no longo prazo, que pensa no médio prazo também, né? Que enxerga o contexto como um todo, né? Às vezes você pega uma pessoa que coloca que ela é muito boa organizadora e executora e dá uma função estratégica para ela, sem contexto, e você pega essa pessoa, coloca ela num cargo, numa função que exige muito mais você pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, e trazer, decifrar isso para o curto prazo e vender isso para a equipe. Então, são demandas completamente diferentes. E é bacana, galera, vocês entenderem que isso funciona aqui na R-Trainers, isso funciona para o empreendedor, né? O empreendedor que tem a cabeça operacional, ele vai ter uma unidade. Se ele tem uma cabeça tática, ele consegue ter 3, 4 unidades, mas ele só vai conseguir realmente escalar se ele tiver uma cabeça estratégica. Então, isso serve para vocês aqui na empresa, numa outra empresa, se vocês forem empreender um dia também, tá? E também essa parte de como liderar cada perfil, né? Como conduzir um júnior, um pleno, um sênior, né? As posturas que a gente tem que tomar de frente de cada um, tá? E isso é completamente também contra-intuitivo, isso não é óbvio, tá? Isso não é simples de entender, isso é técnico, tá? E a gente vai trazer isso aqui de forma técnica hoje, beleza? Então, a gente vai passar, né, por visão de longo prazo do grupo, né? Eu preciso usar esse encontro nosso aqui para aproveitar e trazer, né, as coisas que têm relacionadas ao projeto. Então, quase que todos os encontros a gente vai falar do nosso projeto de longo prazo, né? Por quê? Porque é um encontro de líderes, onde eu tenho pessoas no tático, que eu preciso desenvolver pensamento estratégico para eles, né? Então, eles precisam pensar no longo prazo. Então, é um encontro que eu tenho por mês para trazer isso aqui. Então, essas reuniões vocês vão ver, né? Daqui a 20 anos, o que a gente vai fazer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Isso tem que ser pensado, né? Meu trabalho é basicamente isso, pensar lá na frente, para onde a gente está indo, tá? E, obviamente, adaptar isso à realidade do mundo, do Brasil, da nossa situação, para que a gente possa ir tomando decisões em cima de um planejamento, não em cima do que a gente acha, do que a gente imagina que possa ser, tá? Então, a gente vai passar por visão de longo prazo, né? As áreas da empresa, o que cada área ela tem que entregar e como que elas se conectam também, os 3 níveis, operacional, tático e estratégico, os 3 níveis de estágio, né, júnior, pleno e sênior, como liderar cada perfil, e também vou trazer ferramentas, né, ferramentas que cada nível deveria utilizar. Então, o que o pessoal do operacional poderia utilizar de ferramenta para se organizar e para produzir melhor, o que o pessoal do nível tático pode usar de ferramenta para produzir melhor, o que o estratégico também tem, tá? Então, a primeira parte aqui, a gente vai falar do para onde a gente vai. Novamente, essa reunião é uma reunião que eu tenho para falar com os líderes, né? Então, eu vou estar sempre trazendo aqui missão e planejamento, tá? E a gente sempre vai tocar nessa parte super importante, que é no porquê, né? Eu falo muito isso para vocês. Hoje mesmo tive uma conversa com o Jovas na Asa Norte, conversou, né, sobre
aqueles círculos lá do Simon Sinek, né? O porquê, o como e o quê. E cada vez mais eu vejo que aquilo ali é meio que universal, serve para tudo, tá? Então, a nossa missão, né, basicamente, as duas missões que o grupo tem, né, reduzir o sedentarismo no Brasil, a gente sempre falou disso, né, tirar pessoas do sedentarismo, ressignificando o movimento, né, como algo prazeroso e essencial e fundamental na vida delas. Essa é uma grande missão nossa, né, e construir carreiras dignas, né, elevar o nível da profissão, né, do profissional de educação física, é conseguir elevar um professor para um empreendedor, né? E eu digo que essas duas grandes missões do nosso grupo, do nosso projeto, elas acabam sendo, né, uma missão só, né? Imagina que se você tem mais empreendedores dentro da educação física, né, mais pessoas com cabeça de expansão, de crescimento, de avançar, obviamente a gente vai ter menos sedentários, né? A gente tem aqui do projeto desde de estúdios até, eu vou trazer aqui no próximo slide, a gente tem aqui desde estúdios que a gente tem até instituto, e você imagina a gente ter empreendedores, né? Esse é o sonho grande, ter empreendedores, ter sócios em todos esses negócios. Então, a gente depende dessas duas grandes missões, né? Que é reduzir o sedentarismo e elevar o nível da profissão de educação física para essa grande missão, que só vai rolar esse impacto se realmente a gente tiver mais empreendedores. É a forma como eu enxergo tudo isso. E eu queria trazer esse slide para vocês, galera, para vocês terem uma noção. Isso aqui, esse slide, é um projeto de 20 anos para frente, literalmente, tá? 20 anos de projeto para frente. Todo o estudo que eu faço hoje em relação à parte de negócios e de mercado, eles cada vez mais vão concretizando isso. Então, toda vez que eu trago numa reunião, abrir, antigamente nosso projeto, quando eu vendi a primeira participação para o sócio, o projeto era abrir 50 lojas, 50 unidades. E aí eu entendi que, pô, se você faz uma unidade, um modelo, encaixa o modelo e ele fica replicável, cara, 50 unidades é muito pouco. E aí o projeto passou a ser 350 unidades R-Trains. Passou a ser 300, depois 350. Por quê? Porque eu vi que normalmente uma empresa, quando ela faz um planejamento, ela vê o tamanho total do mercado, né, o número de pessoas que poderiam pagar por esse serviço, aí traz para o número de pessoas que, de fato, a gente conseguiria alcançar, e aí tem um último estudo que é um número dessas que a gente poderia alcançar, quanto que, de fato, uma empresa consegue pegar de tamanho de mercado, de market share, que chama. Né? Então, 350 era um número muito razoável para a R-Trains, porque o ticket médio da R-Trains, ele atende uma parte pequena da população. E depois eu parei, cara, por que não a gente ter marcas diferentes que a gente consiga pegar outros braços da população, outras partes? Então, o projeto de 2.200 unidades veio daí. Né? Outras marcas conseguiriam abraçar uma parte menor de mercado e seria um pedaço muito pequeno do total possível a gente conseguir alcançar através da POP. Mas esses números de longo prazo, 20 anos para frente, é só uma direção, né? Acaba que o caminho, onde botar energia primeiro e tudo mais, a gente vai realmente tendo que tomar decisões de ano a ano, tá? Mas eu acho muito importante ter esse caminho. E esse planejamento aqui, eu gosto de mostrar e vou trazer ele cada vez mais para vocês, porque apesar dele poder mudar de acordo com o estudo que eu venho fazendo, com o mercado, eu me dedico algumas horas dos meus meses, né, para estar nesse slide aqui, mas é bom vocês irem acompanhando isso, até porque para a pessoa subir do nível tático para o estratégico, vocês precisam entender do para onde a gente está indo. Então, nosso projeto de longo prazo tem a RT Asset, né, que é aí essa mãe, a holding mãe, a holding central, e a gente tem 3 grandes motores, tá? A gente enxerga para o futuro. Um motor de serviço, que envolve 4 marcas de estúdios. Já falei isso com vocês na última apresentação, que eu falei lá dos bots, né, dos barcos, cada barco acessa uma área da ilha. Né? E também nessa parte de serviço tem movimento de área, que é a RT Move, e a parte de corrida, tudo está aqui, digital e outros projetos. A gente vai detalhar isso com o tempo, né? Está rodando até um MVP já, o Rafa, a Luan, a galera lá de Águas Claras, o Tiagão, Davi, botaram para rolar o nosso de corrida, pode entrar aqui também, mas é uma coisa que está para um futuro. Via Saúde é um projeto que a gente tem de fazer diagnóstico das empresas, diagnóstico de saúde, nosso diagnóstico de saúde dentro das empresas, gerar um relatório para o dono da empresa e criar uma solução personalizada. Então, a gente consegue ganhar dinheiro com o produto, vendendo B2B, né, business to business, vendendo dentro da empresa, e ainda consegue gerar demanda para os estúdios
e quem sabe uma consultoria online, e quem sabe até para a parte de produto digital. Então, essa é uma tese que já está em validação, eu estou construindo esse produto, está faltando o braço para a gente implementar ele. Tem até algumas empresas em teste. E o Instituto. Então, olha só dentro de um braço nosso, tem 4 marcas de estúdios, treinamento digital, né, a venda de saúde B2B, que é para a empresa, Instituto. 7 possibilidades, né, dentro desse braço. Aí vem para o nosso segundo motor, que é o braço de educação, que tem a BR Trainers, que é onde a gente vai vender nossa metodologia, tem as imersões presenciais também, e tem a MyFit Business, que é a mentoria para donos de estúdios, que é uma outra tese, também já está em validação, não sei se o Fernando está na reunião aí, a gente está fazendo um teste com o Fernando, aprendendo como a gente vai fazer isso, e também com outros donos de estúdios que já estou em negociação. Essa próxima semana você tem duas reuniões para a gente compartilhar nosso centro de gestão, trazer outros negócios para o nosso ecossistema. Então, motor 1, motor de serviço, motor 2, motor de educação. E tem um terceiro motor, que é um motor que é bem mais avançado para quando a empresa estiver com caixa robusto. O que a gente vai fazer com esse capital? Né? Que, com certeza, hoje a gente tem uma dificuldade, o dinheiro, o capital é um problema hoje, mas certamente ele não vai ser no futuro. Né? A gente, na verdade, vai ter que saber se a gente vai ser uma empresa que vai chegar num tamanho e começar a distribuir lucro, ou se a gente vai 100% do lucro, né, e não investir na holding, ou se a gente vai ser uma empresa que distribui um lucro menor um pouco, que já deixa ali a galera bem de vida, e pega esse capital e coloca em lugares que façam sentido para o grupo. Né? E eu vejo alguns lugares aqui que fazem sentido para o grupo. Né? A parte de importação de equipamento, e quem sabe até a fabricação de equipamento próprio. Por que isso seria bacana? A gente abriria o estúdio com uma margem, com um custo menor, a gente controlaria a qualidade dos equipamentos, a gente conseguiria criar linha de equipamento próprio, que seria um diferencial competitivo, né? Só a gente poderia não vender para ninguém. Então, acho que faz muito sentido. A parte de real estate, que é a parte de comprar os imóveis que a gente mesmo aluga, né? Se a gente faz isso, a gente está ali trazendo, imagina que tem os investidores e o mercado colocando dinheiro nos estúdios, a gente está alugando os espaços para eles, a gente consegue dar ali prazos bons para os estúdios começarem começar a pagar o aluguel, né? Consegue também utilizar esse dinheiro, em vez de ficar gastando dinheiro com aluguel, receber esse dinheiro de volta através de uma outra empresa, né? Isso tudo é uma possibilidade bem bacana também. A parte de suplementação, né? Criar ali uma parte de suplementação voltada para o nosso público sedentário, né? Alimentos, suplementos que façam sentido para o nosso público sedentário, e a parte de vestuário, que eu também acho que faz muito sentido. A gente imagina a gente com 2.000 unidades, com 1.000 unidades, né? Uniforme para toda essa galera, camisa para a equipe e para os alunos. Então, ter isso também numa marca própria, ao meu ver, faz muito sentido. Vocês podem ver que no cantinho ali, está ali ano 5, né? Daqui a 5 anos, começar a pensar em importar, em vez de ficar comprando, importar alguns acessórios, elásticos e tudo mais, alguns dumbbells, talvez, kettlebells, começar devagar a pensar nisso. A parte de comprar loja daqui a 8 anos, a parte de nutrição, que aí já é uma indústria, né? Daqui a 11 anos, ou quem sabe fazer até o white label, né? Pegar um lugar que já fabrica, botar só o logotipo nosso e vender com a nossa própria marca. E a parte de vestuário daqui a 14 anos. Talvez essa parte de vestuário venha até antes da nutrição, mas são projetos de longo prazo, tá? Mas que a gente tem que começar a conversar, olhar, entender, estudar, se faz sentido, né? Não adianta a gente querer, daqui a um tempo, começar, e aí, será que... Cara, deixa aqui já, vamos olhar, né? A gente vai estar em contato com o mercado, fazendo eventos de network, daqui a pouco a gente conversa com alguém, pô, isso aqui está no nosso projeto. Vamos trocar uma ideia? Quem sabe isso não é acelerado, não traz um investidor para cá, né? Então, essa visão panorâmica, galera, é totalmente estratégica, tá? Então, hoje, os líderes que estão aí na parte dos executivos, né? Quem está na parte de pessoas, operação, financeiro, cara, tem que ter noção disso aqui, do para onde a gente está indo, né? E se a gente tem líderes, diretores de unidades também entendendo isso aqui, olha que espetacular, né? São possíveis executivos daqui a pouco que podem estar aqui, né? Pessoas que estão também não dedicando uma energia igual eu dedico nisso aqui, mas que sabem, né? A empresa que eles estão e para onde está indo, tá? E se a gente tem gente do operacional já entendendo isso aqui, aí é um sonho, né? Pessoas que acreditam, cara, legal, eu estou numa empresa aqui que quer abrir 2.000 lojas, né? De estúdios, 4 marcas, que ainda tem a parte de vender saúde na empresa, tem um instituto, tem de treinamento digital, tem educação, ainda tem a parte de investimento a parte de indústria, né?
Olha que louco, olha tanto de possibilidade que tem a empresa. Se a gente for olhar para tudo isso aqui, galera, a gente não fez nem 0,01 do projeto ainda, né? A verdade é essa, a gente está começando um projeto, né? Que 20 anos de ir para frente aí, beleza? Então, esse slide aqui, inclusive, vou imprimir e botar lá no centro de gestão para que nossos diretores, né, tenham acesso a isso aqui e vejam diariamente isso aqui, para que a gente, é aquilo, a gente só consegue chegar onde nossos olhos alcançam, né? Então, nossos olhos precisam alcançar, né, um pouco mais longe para que a gente possa sonhar com isso aqui, beleza? E realizar ano a ano também, tá? Então, essa é a primeira parte, falar sobre a missão da empresa, né, que é ressignificar a atividade física para tirar pessoas do sedentarismo, dar uma vida digna para o educador físico. A gente tem que estar sempre de olho nisso aqui, e isso aqui é muito importante, né, porque conforme a empresa vai crescendo, a gente pode acabar se perdendo nisso aqui. Eu já conversei sobre isso com vocês em alguns momentos, e falo lá sobre o percentual da unidade que pode ser investido em folha salarial. A gente poderia, por exemplo, pagar pior, né, e cada um que se vire, só que está fora da nossa missão. Então, essa missão aqui, ela não é o Ralph, ela tem que ser uma missão que transcende as pessoas que estão aqui. Se um dia entrar algum diretor no meu lugar e falar, olha, a gente tem que aumentar nossa margem, vamos estrangular o salário da galera aqui, meu irmão, e não é essa a nossa missão. Ele vai ser expulso daqui porque aqui não é assim que funciona, né? Aqui a gente valoriza as pessoas, até porque, de verdade, hoje isso não daria certo, porque nosso principal braço é de serviço. No futuro isso pode dar certo, porque quando se a indústria virar e der certo, vai ter uma margem muito boa e não vai depender tanto de pessoas, mas não é esse nosso propósito e que nunca seja, né? Se eu não estiver aqui há um tempo, vocês estiverem, a gente tem que brigar para defender essas missões nossas. Igual, né, se a gente for para o lado de estética e lado de shape, também não é essa a nossa missão. As nossas missões, elas têm que estar entranhadas na gente, galera, tá? Para que a gente não se perca. Então, o marketing é em cima disso, a nossa contratação de professor é em cima disso, né? As decisões de negócio são em cima disso, e que a gente nunca perca, né, essas missões de vista, tá bom? Agora a gente vai falar, na parte 2 aqui, sobre as áreas da empresa, tá? Como eu falei com vocês, a gente tem 3 frentes no ecossistema, né? Serviço, educação e indústria, tá? E todos eles vão levar para um lugar só, todos eles vão decair sobre essas 3 áreas. Todos eles existem, essas 3 áreas, né? Que são a parte estratégica, tática e operacional. Então, agora a gente vai dar uma detalhada, né, em cada área dessa, tá bom? Então, como eu falei para vocês, independente da área que a gente vai estar atuando, né, a gente sempre vai estar nessas 3 camadas, tá? Em uma dessas 3 camadas, tá? E basicamente, crescer na carreira é subir uma camada dessa. No final do dia, vai ser basicamente você escalar a sua carreira, vai ser você escalar essa escada de valor, tá? Então, o estratégico, o que o estratégico faz? Né? Ele decide para onde a área vai. Então, se eu tenho um diretor de marketing, o que o diretor de marketing deveria fazer? Definir como que aquela área vai traduzir a missão da empresa e do para onde a empresa vai, como que o marketing vai contribuir no planejamento de longo prazo da empresa. Então, você entende que o marketing, ele passa a ser, o diretor de marketing, ele passa a ser um cara que tem que ditar a direção de todos daquela área, né? Os donos da empresa, me fugiu a cabeça aqui agora o nome que se dá, né? Pode ser os stakeholders, os acionistas. Os acionistas da empresa, geralmente, eles definem o que eles querem para a empresa, né? A empresa vai crescer, vai distribuir lucro, o que a empresa vai fazer. Os executivos, que são o CEO e os executivos de cada área, o diretor de cada área, eles vão traduzir aquele desejo dos acionistas, tá? Então, o estratégico, ele basicamente ele vai pegar lá o que o acionista quer e vai traduzir aquilo ali para a área, tá? E o tático, o que o tático faz? Não, só aqui da parte do estratégico ainda. Então, o diretor de marketing traduz o plano da empresa para aquela área. O diretor de pessoas traduz o plano para a área de pessoas. Como que vai contratar, como que vai promover, como que vai fazer. A operação, mesma coisa. Cada área, tá? Cada área tem um líder estratégico. Bom? Assim como tem um líder estratégico em cada área, também tem um líder tático em cada área. Né? Então, o estratégico define a direção, o tático organiza, né? Como que a gente vai fazer isso?
né? Então, voltando para o círculo aqui do Simon Sinek, né, que são 3 círculos, um dentro do outro. O círculo maior é o quê, o círculo do meio é o como e o do dentro é o porquê. Então, o porquê é o estratégico, o tático é o como vai ser feito e o operacional é o quê, tá? Então, o tático ele vai organizar, né, vai priorizar, vai fazer o planejamento, a estruturação de como vai ser feito. E o operacional executa, tá? Se a gente for trazer para a nossa realidade, vamos pensar numa unidade nossa, o que seria, né, um nível estratégico da nossa parte das unidades, tá? O estratégico seria o diretor de operação, tá? O tático seria o diretor da unidade. O diretor da unidade, ele tem que ser tático estratégico, ele tem que estar muito em contato com o diretor de operação. Isso é um grande problema que a gente tem hoje. A gente está sem diretor de operação fixo, mas isso já vai ser resolvido aí nas próximas semanas, tem novidade. Então, diretor de operação estratégico, 100% estratégico. Diretor de unidade, tático estratégico. Gerente operacional tático. E os professores estagiários operacionais, né? Então, se a gente for trazer aqui para esse slide aí, o diretor de operação define para onde aquela área vai, né? Como ele vai estar muito em contato com o diretor da unidade, os dois estão ali. O diretor da unidade, ele vai, junto ao gerente, organizar, né, como chegar lá, as prioridades, os planos. Então, organizar a equipe, organizar dashboard, organizar toda a parte de funções de cada área. E o operacional vai dar as aulas e vai fazer acontecer ali, né, o planejamento que foi feito, que veio de cima e foi cumprido, né? Então, ficou claro para vocês aqui, vou até reduzir aqui a tela, ficou claro para vocês aqui como que funciona cada escala de valor dentro do nosso ecossistema hoje? Eu quis trazer esse exemplo, galera, mas é bem importante que, se vocês tiverem dúvidas agora, galera, ó, anota, tá? Anotem as dúvidas para questionarem no final para a gente tirar essas dúvidas, beleza? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá aparecendo aí, Evelyn, tá, né? Tá, show. Então, espero que tenha ficado claro esse slide aqui, se não ficou no final a gente volta. Trazendo isso para o nosso organograma, galera, quero que vocês deem uma olhada nesse organograma aí, tá? Se vocês estiverem no celular, fica um pouco mais difícil, eu vou mandar ele no grupo para vocês, tá? No notebook fica mais fácil. A gente tem hoje 4 unidades, vocês podem ver aí embaixo, né? 4 unidades funcionando. Então, a gente tem aí o diretor de cada unidade, os gerentes, tudo bonitinho, de cada unidade, inclusive da Complex também, e a gente tem nosso centro de gestão, tá? Se a gente for parar para analisar aqui, olha como está nosso centro de gestão, completamente deficitário, né? O Pedro, ele estava como diretor de pessoas no ano passado. Esse ano eu vim para ajudar ele nessa área, tá? Então a gente refez o processo seletivo, deixou ele mais rigoroso, definimos algumas coisas ali que a gente não aceitaria mais, né? Demos uma organizada nessa parte, mas hoje não tem ninguém que está pensando nessa área 100%. Eu digo que o Pedro está bastante aqui, então ele está fazendo a parte de seleção, captação, recrutamento, eu estou fazendo entrevista também. Muito da parte de pessoas é isso aqui, esses encontros nossos de desenvolvimento, de cultura, rotina de feedback. Nossa operação, ela já tem muito de pessoas, então acaba que os próprios diretores, eles estão dando feedback, estão corrigindo, estão arrumando. Então, mas o Pedro é uma novidade para vocês, ele está assumindo a parte de marketing, tá? O Leandro, que era o diretor de operação, ele teve que voltar para mergulhar de cabeça na empresa dele, estava tendo algumas demandas lá que eles não estavam conseguindo se dedicar aqui, e a área de marketing como sendo uma área extremamente urgente, importante e urgente. A área de pessoas ela é importante, mas ela não tem demandas, muitas demandas urgentes. Não costuma ter. O marketing não. O marketing, se parar, para tudo. Que a gente para de gerar demanda, para de vender, para de trazer receita e ferrou, né? Acaba oxigenando a empresa. Então a gente pegou o Pedro, que é um cara super qualificado, e ele topou esse desafio, que vai ser um super desafio. Ele está assumindo essa parte de marketing, né? Pensar como que a nossa comunicação com o mercado vai afetar, vai levar a gente para onde a gente quer. O Leandro, ele vai continuar na empresa, vai ser nosso gestor de tráfego, tá? E aí tem ali Danilo, então vem a parte de vendas que tem o Barba, né? Tem a Lead, e agora está vindo o Davi, que é um outro estagiário que vai trabalhar na prospecção ativa.
tem a Evelyn sozinha na área de projetos, né? Acaba que a área de projetos, ela trabalha muito com os diretores da unidade, mas deveríamos ter outras pessoas ali para contribuir. Agora é viável ficar como está, mas não é algo que vai se sustentar por muito tempo. Então, a gente tem a nossa área de operação, né? A gente não tem um diretor de operação, não tem um diretor de pessoas, né? E a gente não tem um diretor de expansão. Tem o Diogo em tecnologia e o Matheus no financeiro. Esses seriam as pessoas estratégicas, né? E essas pessoas que estão no estratégico, elas têm que ter aquele plano, né? Aquele slide lá, né? Como pelo menos 1, 2 vezes na semana eles olharem para aquilo, né? Porque aquilo ali é o estratégico, é o plano onde a gente vai. Então, olhando aquilo, fica muito mais fácil de tomar decisão, né? A gente tem muito projeto, muita coisa. Cara, o que faz sentido a gente colocar energia agora? Por que fazer isso aqui e não fazer aquilo? Você só consegue tomar uma decisão dessa se você sabe para onde a gente está indo, né? E isso também parte muito de mim. Como que eu vou deixar isso, vou comunicar mais isso para eles, né? Como que eu vou deixar isso mais evidente? Até por isso, essa lance de imprimir, deixar lá e comunicar nesses encontros nossos aqui, tá? Então, esse é nosso time estratégico, que tem toda a nossa cadeia tática e operacional. O nosso organograma hoje é esse aí, né? O número de pessoas que a gente tem hoje é esse aí, né? Passa por cada cadeia, cadeia estratégica, cadeia tática e cadeia operacional, tá? Vamos aprofundar ainda mais, tá? Eu acho que eu falei aqui, deixei claro que cada área, né, faz. Eu vou trazer esse slide aqui, que é um resumo, e vou trazer um outro, que é um pouquinho mais detalhado. Então, um resumo do que eu falei aqui até agora, né? O operacional, ele trabalha no o quê, né? Faça o que foi pedido, bem feito. Só isso. Então, por que a gente fala que, né, a gente brinca aqui com alguns líderes, né? Você ir lá e dar uma boa aula é a parte mais fácil, pô, né? E tem gente que é pesado ainda. Você imagina que tem uma pessoa dando aula ali que ela acha difícil, ela acha pesado aquilo, é complicado, né? Como que essa pessoa vai subir para um como? Se o que tá difícil para ela, né? Depende de que é uma casca ali. Então, se ela não consegue nem fazer o que foi pedido bem feito, né? Imagina ela ter que organizar e priorizar e fazer o que foi pedido bem feito através dos outros, né? Complexo pra caramba, né? Então, operacional, o que foi pedido? O tático trabalha no como, né? Ele organiza e prioriza as pessoas para que juntas elas entreguem mais, tá? E o estratégico é o porquê. Você entende? Isso aqui é o ciclo lá do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? O que, como e por quê, tá? Então, o estratégico, ele decide o que vale a pena ser feito, tá? Então, é um cargo de responsabilidade, né? Você concorda que se tem alguém que define o porquê, define a direção, se ela toma uma decisão errada, ela ferra toda a galera ali, né? Por isso que hoje também um problema que a gente passa na nossa empresa e que a gente precisa solucionar o quanto antes, isso a gente só vai solucionar com crescimento, tá? Pessoas que estão responsáveis pelo porquê e pelo como estarem investindo muita hora no quê. Isso é um grande problema, né? Se eu tenho alguém estratégico que está gastando energia no quê, cara, vai faltar energia para ela decidir, né? E são demandas completamente diferentes aqui. Mas ela não tem uma necessidade tão grande de estudo, aprofundamento nas coisas como o porquê. Porque ela não tem que tomar decisão. Ela só tem que executar. Alguém que toma decisão é bem mais complexo, porque uma decisão errada pode ferrar todo um projeto, tá? E aí a gente vai aqui para o detalhamento, tá? O que é esperado em cada cadeia de valor dessa, tá? Eu coloquei aqui o foco, pergunta-chave, entrega, a autonomia que cada um tem e o que é o sucesso de cada um deles. Então a gente vai passar primeiro pelo operacional, beleza? Então qual que é o foco do operacional? A tarefa de hoje. O que tem que fazer? É isso, como a gente falou, é o que executa, tá? Uma pergunta-chave ali para essa pessoa operacional, né? Como que eu executo bem? Como que ela precisa fazer aquilo para executar? Ela precisa desse direcionamento, tá? A entrega dela é a execução com qualidade e a autonomia que ela tem pouca autonomia, né? Ela segue o processo. Então, o ideal é que se tenha um processo, né? Como que a pessoa dá aula? Tem um processo, né? Start, challenge, buy,
tem os estímulos da semana, ela não tem que pensar muito. Existe um processo, ela entrega, segue ele, tá tudo certo, tá? E o sucesso é se fez certo ou se não fez certo. Não tem muita subjetividade nisso. Os feedbacks dos líderes vão ser em cima do que foi combinado, né? Por isso que a gente tem que ter processo na empresa. Porque se não tem processo, quem decide como dar aula é a pessoa. Ela está tendo uma demanda estratégica, sendo que ela é operacional, tá? Já no tático, o foco dela já não é no que fazer hoje apenas, né? É na semana, né? Na semana, no mês. Então, o que é isso aqui? Nosso gerente, né? O foco dele não é apenas só na aula bem dada. Ele precisa entender como que vai ser a meta do mês. Conseguir entregar, não conseguir entregar, os dashboards, qual professor vai pegar qual aluno na semana, no mês, organizar, né, as demandas do mês, como é que vão ser, como é que eu vou concluir que cada coisa, né? Então, uma pergunta-chave, como que ele organiza o time para tudo acontecer, né? A entrega dele não é mais só na execução com qualidade, é em metas e processos. Quais são as metas que precisam ser batidas, quais os processos precisam ser seguidos, tá? A autonomia dele, né, ele não apenas segue o processo, ele ajusta o processo. Então, essa pessoa aqui, o tático, né, o gerente, a gente não vai fazer uma cobrança em cima dele igual a gente faz num sócio, que é construa o processo. Não, ele precisa ajustar, né? Como ele é a pessoa que está ali entre o como foi feito, né, o porquê foi feito e quem está executando, ele está bem no meio. Ele vai ver, cara, olha, o que vocês acharam que era o ideal, quando eu trago para o estratégico, não está sendo legal. Que tal a gente fazer isso? Então, esse é o papel de um bom gerente, né? Analisar se os processos estão sendo replicáveis, estão sendo viáveis para a equipe executar, tá? Porque ele pode ajustar esse processo. Só um minutinho. E o sucesso dele, né, é fazer acontecer, fazer render através dos outros. Não se ele fez certo. Se ele conseguiu com que todos fizessem aquilo dar certo, tá bom? Vamos para o estratégico. O estratégico, o operacional pensa no dia, tático no mês. O estratégico pensa no trimestre, no ano. Então, o diretor de uma área de vendas, quanto que a gente precisa vender no trimestre? Então, ele vai acompanhar mês a mês, mas ele está com foco no trimestre, foco no ano. O SDR, que é quem está ali marcando o closer, é o fechamento do mês, tá? E ele vai pensar também na parte de pergunta-chave, onde vale a pena investir, né? Onde eu vou colocar meu tempo e minha energia, porque são limitadas, tá? A entrega dele é se a gente está na direção certa. Se o resultado vai vir, se ele está indo na direção certa, se as pessoas não estão se dissipando. Essa parte é a parte complexa. Por quê? Quando a gente está no dia a dia, na loucura, batendo bumbo ali, fazendo, tende a cada um ter uma ideia genial. E muitas das vezes, se o líder não está próximo e não acompanha, cada um segue por um caminho. Só que lembra, quem que está de olho na direção? Quem que está de olho no longo prazo? É o estratégico, é o diretor, né? E às vezes a ideia do tático, do operacional pode até ser boa, mas é uma ideia que está numa direção contrária, né? Vamos lá, vamos dar uma ideia, uma suposição aqui, né? Um exemplo prático. Um diretor de unidade, ou um gerente, vê que as vendas estão ruins e, cara, já sei. Vai lá e faz um vídeo, vou postar aqui nos stories aqui, falando que a gente vai emagrecer as pessoas em um mês. Não é a ideia, se for parar para pensar a ideia, vai trazer cliente, né? Mas está trazendo o cliente errado. O cliente não é o cliente que a gente espera, não é a nossa missão, não é para onde a gente está indo. É aí que está o problema quando a gente, né, deixa as pessoas irem cada um com a direção, tá? Então, nessa parte de entrega, muito da entrega do executivo é manter as pessoas no caminho certo, na direção certa. Então, para ele fazer isso, ele tem que ter clareza da direção, tá? E o estratégico, ele, diferente do operacional que segue o processo, o tático que ajusta, ele é o que cria o processo. Por que a gente fala que quando os nossos sócios, né, bota a pessoa numa área lá, você vai ser diretor de vendas. Vou usar o exemplo do Barba aqui.
O Barba, quando virou diretor de vendas, a Evelyn tinha alguma coisa organizada ali, desenvolveu a área do zero, criou boa parte dos processos, e ele virou diretor porque ele não ficou apenas seguindo o que a Evelyn fez. Cara, o Barba pegou a área de vendas, tanto de controle, de indicador que tem lá, é absurdo. Ele criou aquilo tudo, cara. Ele literalmente criou aquilo tudo. Não teve que ninguém pedir para ele, né? Então você vê que é um cara que está no lugar certo, né? Um cara que eu coloque numa direção, né, direção de alguma área e ele esteja ali para seguir processo, não vai rolar. Não vai rolar. Ele tem que construir o processo. Ele não segue o processo, tá? Então, a gente entender nessa escada de valor o que é esperado da gente, tá? E a última parte do sucesso é se ele fez a coisa certa, que levou para o lugar certo, tá? Então, isso aqui é o detalhe que é muito importante a gente entender. A gente sempre falou disso aqui, só que de forma muito subjetiva. E eu quis deixar isso detalhado para vocês, tá? Detalhado para que a gente não se perca mais nisso aqui, tá bom? Então, como que a gente destrava, né, um operacional para um tático? Como que eu consigo subir nessa escala de valor? Para começar, né, se eu estou de operacional para o tático, eu preciso começar a fazer a pessoa pensar, né? Trazer alguém para o tático operacional. Ela precisa deixar de ser uma pessoa que apenas segue para começar a entender o porquê que aquilo é seguido. Esse é o primeiro passo. Ah, legal. O que um professor hoje pode pensar para começar a ter uma cabeça mais estratégica? Eu não vou pegar aqui, galera, dar um exemplo de um professor, levar ele para um nível mais estratégico, levar ele para o tático, tá? Eu errei a palavra aqui. Como que um professor pensa mais taticamente hoje? Legal, sigo uma metodologia aqui, RT5, nas semanas ali tem variações. O que isso pode melhorar? Por que isso é feito dessa forma? Né? O que não é aplicável? O que eu faço de diferente aqui que os alunos gostam? Deixa eu começar a dar essas ideias aqui para o meu gerente, para o meu diretor. Esse é um operacional que está começando a pensar taticamente. Lembra aqui, ó, ele parou de pensar só no seguir o processo. Ele começou a pensar em ajustar o processo. Vocês entendem a diferença disso? Como isso é poderoso? Vocês imaginam se tem um monte de operacional pensando em fazer ajustes. Você imagina se tem um operacional que, ele, além de pensar na execução da boa aula, ele está pensando na meta, no processo, né? Pensando, além de executar bem, como que a organização disso aqui pode melhorar? Deixa eu dar aqui uma dica. Meu gerente, eu acho que isso aqui poderia ser feito assim, assim, assado. Isso aqui, poderia ter reuniões semanais, poderia o dashboard ser feito de outra forma. Essa é uma pessoa que deixou de ser uma pessoa apenas operacional. Ela está começando a criar esse ímpeto, né, essa habilidade de pensar taticamente, tá, galera? Então, como que a gente que está no tático, como que os gerentes e diretores podem começar a estimular isso na sua equipe? Agora, o reverso, né? Como que o operacional pensa no tático, como que o tático desenvolve o operacional? Começar a fazê-los pensar, questionar, né? Você já parou para pensar por que a aula é dada assim? Você tem alguma sugestão de como a gente pode melhorar? Começar a fazer essa pessoa pensar, tá? Essa é uma boa forma de fazer alguém operacional ir para o tático. E do tático para o estratégico, né? Como que um tático pode começar a pensar estrategicamente? Ele começar a pensar no para onde a gente está indo. Como que o impacto da minha organização vai levar para onde? O que o impacto aqui faz? Tá levando para qual caminho? Como que isso aqui vai estar daqui a 3, 4 anos? Né? Isso é um gerente, um diretor que está começando a ter indícios de que vai ser um executivo, um sócio da marca, da holding, tá? E como que um estratégico faz para desenvolver um tático? O que eu estou fazendo aqui agora, né? Trazer a visão de longo prazo, trazer o caminho, trazer o porquê dos números, né? Trazer números de mercado, por que pode ser, por que dá para ser aberta 2.000 unidades? Parece loucura, né? Imagina eu falar há 5 anos atrás, já falei isso para vocês, né? Quando eu era personal na Bluefit, eu pensar que 5 anos para frente ia ter 4 lojas, ia ter escola de educação,
né, ia ter a tanto de possibilidade que a gente tem hoje, cara, ia ser um maluco falando, né? 5 anos de profissão é quando um cara deixa de ser sai de formado para ser um profissional médio, né? Boa parte para aqui, um salário de 6, 7 mil reais, né? É um cara que tem um emprego fixo e tem ali 8, 9 alunos de personal. Isso é uma carreira média de educador físico. Eu acho que 95% dos educadores físicos estão aí, tá? Em 5 anos, acreditar que eu ia sair de um cara recém-formado para, né, um empresário, dono de 4 estúdios, com um projeto gigante pela frente, parecia loucura. Então, para mim, as 2 mil unidades não parece loucura, até porque tem número por trás disso. E o desenvolvimento de vocês saírem de tático, que são gerentes e diretores, para ir para estratégico, é vocês entenderem mais disso. É eu conseguir também trazer mais disso para vocês. Eu não vou ficar aqui batendo muito nisso todas as semanas, todo dia, porque não é o momento, mas esse encontro aqui, ele é extremamente importante, eu vou usá-lo para fazer isso, tá? Para mostrar o planejamento, o plano, o porquê para vocês. Porque daí vocês vão, que saem aqui hoje com essa formiguinha atrás da orelha ali, com essa pulga ali de quererem, cara, eu posso mais, eu consigo contribuir mais no projeto, eu consigo avançar mais na carreira, né? E a empresa, ela cresce conforme as pessoas se desenvolvem e entendem onde a gente está indo, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue trazer alguém do operacional para o tático, começar a parar de pensar só no de fazer, mas no porquê é feito, e do tático, na organização, do para onde isso vai levar, tá bom? Essa é a primeira parte que a gente falou, então, sobre os níveis, né, de estratégico, tático e operacional. Agora a gente vai entrar numa segunda parte. Ele está aqui como quarta parte, mas isso aqui é um segundo bloco, vamos dizer assim, tá? A gente vai mudar o assunto agora, mas que é totalmente interligado, por isso que eu trouxe eles juntos, beleza? A gente vai falar sobre o nível de senioridade de funcionários. Isso aqui, galera, é muito utilizado no mercado, né, no mercado de trabalho também, né? Um desenvolvedor. Existem a parte de tecnologia, então isso é bem detalhado. O desenvolvedor, ele é colocado numa cadeira mesmo, de júnior, pleno e sênior. Então tem salários diferentes para cada um deles, né, dentro das empresas. Então, também assim como na parte, ele vai ter muita coisa daqui que vai estar totalmente ligada à parte do estratégico e tático operacional. Pensem que os júnior, eles vão ficar mais operacionais. Os plenos, eles vão ser mais na parte tática. E os sênior é que sejam mais estratégicos, tá? Até porque, numa empresa que cresce muito, não faz sentido ter um professor sênior, né, apenas dando aula. Isso pode acontecer, mas é um desperdício, né? E acaba que quando a gente sai, o importante é entender também o seguinte, quando a gente sai de uma cadeira operacional e parte para uma cadeira tática, a gente pode ser um sênior operacional. A gente passa a ser um júnior, taticamente, porque é um outro trabalho, concorda? Né? Vamos usar aqui o exemplo do Rafa Lopes, está aqui na nossa reunião. O cara que ele já chegou sênior operacionalmente. A gente desenvolveu nada do Rafa aqui, operacionalmente falando, né? De dar aula, da parte técnica ali. Agora, quando ele sobe uma escada de líder, que foi já há alguns anos atrás, ele entra como júnior. Então não adianta a gente querer pegar um cara que é sênior aqui, botar ele aqui e achar que ele vai performar igual. Não vai. Tem um tempo de amadurecimento. Mesma coisa eu. Quando eu saio de ser um professor, né, e passo a abrir uma outra unidade, tocar, eu passei a ser júnior de novo, né? E existe um tempo de amadurecimento que depende muito da pessoa, né? Porque às vezes a gente pega um sênior no operacional, passa ele para uma área tática e ele morre ali e tem que sair da empresa. Porque ele não entendeu isso. Ele era sênior lá, aqui ele é júnior. E ter essa humildade de aprender, de se desenvolver, de entender que você não é mais o cara naquela função, isso é fundamental. E isso é humildade. Né? Não dá para ter o ego aflorado, né? Porque a gente, quando vira júnior, a gente apanha. Então, apanha e apanha mesmo, e tem que se reinventar. E a primeira coisa é entender que você tem que se desenvolver.
tá? Você não vai continuar. E aí, quando sobe para uma cadeia estratégica, júnior de novo. E assim vai, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto, que é bem importante. Qual que é a diferença de um para o outro aqui, basicamente, tá, galera? O júnior, né, ele aprende fazendo ali. Então, ele precisa de que algum pleno, né, dê a direção, dê o contexto, né, dê as tarefas bem definidas para ele. E pode acontecer, galera, a gente promover, né, um júnior para uma cadeira tática. Pode acontecer. Já aconteceu e vai acontecer. Por quê? Aqui acontece uma coisa que é comum em empresas que crescem. Lembra que eu falei que a gente dobrou de tamanho em 5 anos seguidos? Então, a gente pegou 120 mil reais de faturamento no primeiro ano, 240, 480, 1 milhão, 2 milhões. Cara, são 5 anos dobrando de tamanho. A empresa cresceu muito mais rápido do que as pessoas. Isso é super comum, né? E a conversa que a gente teve societária esse ano foi: vamos organizar a casa, porque eu percebi que isso estava começando a acontecer de forma corriqueira, estava sendo normal, né? E quando você começa a colocar pessoas em cargos que elas não estão prontas, algumas vezes isso dá certo, outras vezes não dão. Então pensa que eu pego um júnior, coloco ele numa função executiva, onde não tem processo pronto. Então olha aqui, ele precisa de direção e contexto. E ele vai para uma função que a pessoa tem que criar o processo. Como que vai dar certo isso? Né? Se não for uma pessoa absurdamente faminta, fora da curva, que entenda o contexto e acredite, mergulhe de cabeça, e vai ser complexo, porque vai sugar uma energia dela, né, que às vezes nem ela tem ali para dar. Então, esse ano a gente decidiu fazer isso porque isso estava acontecendo muito, de forma bastante normal, estava sendo normalizado na empresa, inclusive por mim. Eu tive muitos erros, galera, em cima disso aqui. Botar júnior e pleno em função estratégica, né? E além desse erro que eu fiz, eu ainda me atropelando nas demandas, não acompanhei ainda. Então, olha a cagada dupla, né? Coloca a pessoa, dá um osso muito maior do que a boca dela para ela morder e ainda não ajuda ali a quebrar, a arrumar, tá? E a gente vem arrumando isso esse ano, né? Então, vamos lá, o júnior precisa de contexto, né? Precisa de direção, precisa de ter um processo pronto para ele, né? O pleno, ele já recebe ali um problema, né? Ele não recebe mais só uma tarefa, ele já consegue resolver sozinho, tá? Ele já não precisa ficar, né, sendo supervisionado diariamente, tá? E o sênior, né, ele resolve dúvidas, ele decide. Já é uma pessoa que ele não apenas resolve o problema sozinho, ele antecipa problemas. Vocês entendem? A diferença de um para outro é muito grande mesmo, tá? Se eu tenho alguém que é tático, que já tem ali uma senioridade, é mais fácil subir para ser um estratégico, né? Porque ele já é uma pessoa que consegue antecipar problema, né? Ele já pensa como que funciona o tático estratégico, ele já entende, ele já sabe gerenciar e mover pessoas na mesma direção, né? É mais fácil. Mas o júnior para o pleno e para o sênior está muito longe, né? Então, quando a gente fala com vocês, né, provavelmente vocês que têm líderes devem ter ouvido os líderes de vocês, né? Pô, se vira, faz aí a parada. Muitas vezes esse líder ele está de uma forma equivocada, igual eu já fiz, tentando te deixar de que você deixe de ser um júnior e passe a ser um pleno. Ele já entendeu que se der a atividade para você, você entrega. E ele está tentando te expor a você resolver sozinho. Se vira, pô, resolve aí, né? Então, eu digo que de forma equivocada porque às vezes a pessoa nem está pronta para aquilo. Não estou falando que vocês não fazerem isso. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito e tem que ser analisado. Beleza, eu dei um osso maior um pouco que essa pessoa poderia resolver. Ela resolveu? Não. Então, vou deixar passar mais um tempo aqui, conversar com ela o que eu tentei fazer. Num segundo momento, eu vou tentar dar esse uso de novo. Até porque, você chegar para um júnior e falar, se vira, você está acreditando no potencial dele de ser um pleno.
é um osso um pouco maior que a boca dele. Não dá para chegar para ele e falar, antecipa os problemas. Esse é um osso muito maior que a boca dele, né? Resolver um problema é uma coisa, antecipar um problema é uma coisa completamente diferente, né? Tá muito além. Então, quando vocês receberem essa frase, se vira, resolve, pensem nisso. O meu líder aqui, ele já entendeu que eu sou um cara que eu sei fazer o que me é pedido, mas ele quer que eu dê um passo a mais nessa escada de valor. Ele quer que eu resolva um problema sozinho. Legal, né? Deixa eu pegar esse desafio aqui. Foi o que está acontecendo com o próprio Pedro agora. Né? O Pedro é um cara que já resolve o problema sozinho. E aí a gente peguei e dei um cargo para ele, né? Solicitei que ele assumisse uma área completamente nova, né? Onde ele vai ter que antecipar problemas, onde ele vai ter que, além de resolver, antecipar, né? E eu fiz isso porque eu sei que o Pedro é um cara faminto, é um cara que se desenvolve, é um cara que busca, né? E ele aceitou o desafio, com receio, com medo, eu tenho certeza, mas aceitou o desafio como já fiz outras vezes também, tá? Então, é basicamente o que é cada cargo desse aqui. Vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, só para vocês entenderem, né? O estágio e nível não é a mesma coisa, tá? Então, senioridade, júnior, pleno e sênior é quando você você já desenvolveu. Né? O nível operacional, tático, estratégico, né? É onde cada camada atua, tá? Como eu falei com vocês no exemplo anterior, um sênior pode estar executando, né, uma cadeira de júnior, não tem problema nenhum, tá? Essas coisas eles não são a mesma coisa. Você pode ser um júnior no pleno, tá? Essa é a diferença, para vocês não acharem que, então executivo é só sênior, gerente é só pleno. Não, não é isso, tá? É óbvio que existe ali uma cadeia, um profissional de educação física, um estagiário, um professor nosso, que ele nem é bom tecnicamente ainda, ele é um júnior. É difícil colocar esse cara de gerente e diretor, né? O ideal é que ele já seja um pleno, um sênior. Mas não é a mesma coisa. Pode, em algum momento, né, isso se desalinhar e, na verdade, a gente tem que seguir a regra de o que cada um é e quem colocou a pessoa no cargo entender o que aquela pessoa é e como que vai desenvolver ela, tá bom? E aí, legal isso aqui, galera, como lidar com cada perfil. Eu já mandei conteúdos do Instagram dos nossos líderes disso aqui, né? O próprio G4 Educação, eles fazem posts semanais sobre isso, né? Como você se comportar com cada colaborador. E aqui, galera, tem uma coisa que é assim, ó, fundamental na liderança, né? Eu já fui a pessoa que falou e já vi outros líderes também da gente falarem. Eu não vou ficar microgerenciando ninguém. Cara, isso é uma grande merda que a gente está falando, né? Não vou ficar microgerenciando ninguém, não vou ficar ali no pé de ninguém. Acho que agora, depois de a gente detalhar esse conteúdo, esse material, ficou claro que um júnior, ele precisa ser microgerenciado, galera. Não dá para você botar um júnior lá na sua equipe e achar que ele vai tomar as melhores decisões, que ele vai... Não vai. Que ele vai resolver problema. Não vai. Ele é júnior. E um bom líder é o líder que entende isso. O que cada um tem para oferecer, né? Pensa num time de vôlei, se você está lá de técnico, né? Eu vou colocar aqui de vôlei, porque o vôlei tem uma característica bem especial aqui. Acho que o futebol também seria o levantador do vôlei seria o meio de campo do futebol. Mas vamos usar o vôlei. Se você é técnico, tem um levantador, né? Que é o cara que, todas as bolas passam na mão dele, ele que distribui, né, o jogo, ele que escolhe quem vai atacar, ele que administra a velocidade, a jogada. Se esse cara é júnior, o treinador vai ter que, nos momentos decisivos, e boa parte do tempo, falar, olha, levanta para fulano, levanta para ciclano. Não bota a bola para fulano, ele tá amarelando, ele tá mal. O treinador, ele vai ter que entender que é um levantador júnior, ele vai ter que microgerenciar. Porque se ele deixar o cara decidir, vai fazer merda. O cara tem 18 anos, não tem vivência, não tem rodagem, vai tomar decisão ruim, né?
Se ele tem um levantador, que é um cara de 40 anos de idade, que já rodou, já entende do jogo taticamente, ele não precisa ficar microgerenciando o cara. Ele pode deixar o cara tomar as decisões. Daí ele pode dar só o resultado esperado, né? Eu preciso que a gente tenha um percentual de rodagem dos ataques de tantos por cento. Administre os seus atacantes aí e me entrega o resultado. Dessa forma a gente ganha. Então, vocês entendem a diferença de um bom treinador para um treinador ruim? Treinador ruim, que é no nosso caso aqui um líder ruim, ele trata todo mundo igual. Eu não microgerencio. E o Júnior, velho, tem que microgerenciar. Tem que estar ali no pé, perturbando. Aqui, ó, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então você tem que entender quais as peças do seu time e como que você vai fazer tudo isso funcionar. E essas próximos três slides é assim, como que a gente trata cada um, tá bom? Então, o Júnior, tá? Como que você tem que tratar um Júnior? Deixar de tarefas claras, com prazo e exemplo. Então, levanta a bola para o ponteiro, bola rápida, tá? Que ele vai rodar a bola. Dê a tarefa clara, tá? Dê o exemplo e é só entregar, né? Explica o porquê, não só o quê. Também é importante trazer isso, né? Explicar para ele por que a gente está pedindo aquilo, né? Na nossa rotina aqui, olha, a estratégia da semana de aula, nossa metodologia, essa semana tem que ser a aula X, a aula de altas repetições. Por quê? Porque essa semana é escolhida por esse motivo, né? A gente quer que essas aulas sejam dadas com altas repetições para nutrir os tendões, gerar hipertrofia sacroplasmática. É uma semana diferente das outras, porque nossos alunos são sedentários, explicou o porquê. Feedback rápido e frequente, tá? Aula mal dada, viu lá que, né, o cara pegou o aluno, vamos fazer a mobilidade, pegou o halter aqui, ó, aquece o manguito em pé com o halter na mão. Já teve isso, né? De professor, acabou a aula, vem cá, meu filho, a gravidade está pegando aqui, o manguito aquece com a tensão vindo daqui. Isso aí é cagada, não faz, pega mal, né? Passou uma mobilidade sem sentido. Passou um treino, um exercício que a gente nem é de criticar exercício, né? A gente não é do ficar abominando as coisas, mas tem coisas que são cagadas, né? O aluno foi lá e fazendo o movimento todo torto e não corrigiu. O feedback tem que ser após a aula, constante. Então, os gerentes, quando estiverem fora da aula, atenção com o que está sendo feito no salão, cara, né? Já vi professor nosso pegar uma band daquela, não a verde, a super band, sabe a super band? A pesadona, né? Tem a verde e tem a segunda mais pesada. E pedir para um aluno idoso esticar aquela porra. E o aluno idoso aqui, ó, se matando no aquecimento, na parte de preparação do corpo, a pessoa se matando. E eu, meu Deus do céu, cara. Desespero de ver aquilo, porra. Não dá para fazer essa porra. Tem que ter o gerente de olho. Isso tem que ser dito após a aula, galera. Porque isso aí machuca alguém, isso perde aluno, isso queima a nossa imagem. Gerente, diretor, de olho no salão, o que está acontecendo? Fizeram merda? Conversa. Por que você fez isso? Você percebeu que o aluno estava se matando e fazendo força quando era para ele estar aquecendo? Não dá para acontecer. Feedback tem que ser constante, frequente, todo dia. Né? Eu, quando comecei a trazer Rafael, Divino e Pedro, todo dia enchi o saco dos moleques. Eles eram júnior, ainda estavam chegando, começando a profissão. Né? Todo dia, todo dia. Às vezes até me precipitava e durante a aula chamava o cara no canto. Porra, né? Já teve na frente do aluno, às vezes. Né? Eu um líder júnior também, na frente do aluno, chamar a atenção. Uma merda, né? Cabaço. Não façam isso, por favor. Estou dando exemplo aqui para vocês não fazerem, né? Mas, assim, feedback rápido, galera. Porque Júnior precisa de feedback rápido. Não dá para deixarem juntar um monte de cagada para dar um feedback no final da semana e no final do mês. Isso não existe, tá? Júnior é feedback constante, tá bom? Comemorar as primeiras vitórias, então, ir ali reconhecendo, né, o que está sendo feito de bom. Não é só de feedbacks negativos que se vive, né, os liderados, então, reconhecer ali para que ele possa se sentir confiante, né, e evoluindo, tá? E estar disponível
para as dúvidas, né? Tirar dúvida o tempo todo, deixar a porta aberta para esse cara chegar e estar ali validando as ideias dele, entendendo como funcionam os processos, tá bom? Evitar, né, jogar ele lá na função e não dar contexto, deixar ele se virar, né? Não dá para fazer. Sumir, não estar ali diariamente nas aulas acompanhando e ajustando e só aparecer para dar a carcada no final do mês, né? No final da semana, enfim, tá mais disponível, né? Cobrar autonomia que ainda não existe. Então, se o cara tá ali para fazer funções de júnior, que são de executar, não adianta querer você cobrar a função de pleno, de sênior. Não vai rolar, tá? Então, ele não tem autonomia. Cobrar a função não, cobrar autonomia, desculpa. Né? Se ele não tem autonomia para fazer tal coisa, não adianta cobrar aquilo dele. Né? Se ele não tem autonomia de mudar a metodologia, não adianta pedir para ele fazer isso, porque ele não tem autonomia. Ele pode sugerir, ele pode conversar, né? Então, cobrar o que dá para fazer. Né? E deixar o erro virar bola de neve. Como eu falei, por que o erro vira bola de neve? Porque não tem feedback constante. Tá? Feedback rápido, frequente. Beleza? Então, o Júnior tá aí, galera. Receita do bolo, tá? Se vocês têm colaborador que vocês identificam como Júnior, receita do bolo para vocês lidarem com eles, tá bom? E um pleno, como que a gente vai ter ali um pleno, tá? A gente tem que passar já o problema, né? Dar ali o resultado esperado. Não vai dar apenas a tarefa, tá bom? Então, a ideia é que a gente, com o pleno, é completamente diferente do Júnior. Completamente diferente, tá? Então, entregar o problema e falar o resultado esperado, tá? Dê autonomia sobre o como fazer. Então, ele pode tomar decisões e mudar, né, a estrutura, ajustar o processo, né? Ele tem mais autonomia, tá? Desafiar ele com projetos um pouco maiores. Então, a gente consegue pegar uma pessoa que a gente acredita que é pleno, né? E dar ali um osso maior que a boca dele. Na verdade, esse desafiar com projetos um pouco maiores, ele pode ser feito com o júnior também, tá? Agora, ele está aqui no pleno porque o júnior, ele precisa mais de reflexão do que de desafio. Ele precisa começar a pensar. Então, os desafios são importantes, mas aqui para o pleno você consegue já começar a dar demandas maiores, né? Porque, como eu falei, a distância do júnior o pleno, ela é muito maior do que a do pleno para o sênior. Tá bom? É muito maior mesmo. Muito maior mesmo. É uma mudança de background aqui completamente diferente, né? A pessoa começar... O pleno, né? A gente diria que já é uma pessoa que já tem uma proatividade, né? O júnior, não. Já são pessoas mais de cumprir mesmo e de não fazer nem um pouquinho a mais, tá? Pedir opinião. Então, é legal também colocar o pleno, tomar decisões juntos. Então, pedir opinião nas decisões, já começar a colocar ele, né, já nessas decisões que você vai tomar, não ficar tomando decisão sozinho, tá? E reconhecer o domínio técnico, né? Entender que ele já não é mais júnior. Deixar ele entender, né, que agora ele é um pleno, que ele é um organizador, que ele não é apenas não é só um executor, tá? E aí, o que não fazer com o pleno? O que evitar de fazer com o pleno? Né? Não fazer, não. O que evitar de fazer? Até porque, se você está vendo o pleno tendo atitude de júnior, você precisa ir lá e fazer um microgerenciamento, né? Tá aqui. A primeira coisa de evitar é você evitar ficar microgerenciando cada passo dele, né? Se ele já é um pleno, já é esperado que ele seja um cara resolvedor, né? Tomador de decisão. Então, não dá para você ficar tendo que, tem que fazer assim, assim, assim. Não, você passa a demanda, tá? Tratar ele como um executor de ordens, né? Não de tarefas. Isso é a parte que você... Essa é a parte que eu digo que é a parte difícil, né? De você entender o que é processo, né? O que é projeto, o que é uma ordem, o que tem que ser feito. Essa é a parte que a gente, às vezes, peca, né? Até onde da liberdade, tá? E a gente, às vezes, eu mesmo também já errei isso, de você pegar esse cara e tratar ele, né, como um júnior. Então,
você não dá para você microgerenciar, porque literalmente você vai estar regredindo ele para a cadeira de júnior. Isso eu estava aqui matutando uma forma de falar isso para ele. Não deixe esse cara ser tratado como júnior. Isso acontece muito, galera, com líderes que são microgerenciadores, não, que são centralizadores, né? É o líder que quer tomar toda a decisão, que quer que tudo passe por ele. E aí você vai ter um monte de gente que não pensa, tá? Outra coisa que você tem que evitar com esse cara que é pleno, segurar as informações. Isso tá aqui só porque o óbvio precisa ser dito, né? Enche essa pessoa de informação, tá? E deixar ele estagnar também, não passar ali os desafios para ele, né? Não dar os ossos maiores do que a boca dele, tá? E aí, como tratar um sênior? Tá? Vocês vão ver que algumas coisas vão estar parecidas aqui, tá? Então, o sênior, o que a gente tem que fazer com o sênior? Isso aqui também é bem importante a gente parar para analisar o contexto da nossa empresa, tá? Eu falei com vocês que a gente tem hoje pessoas que estão em cargos estratégicos e que estão com bastante tempo investido em coisas operacionais, né? E acaba que falta energia para a pessoa pensar em estruturas maiores e entender, né? Vou usar aqui de novo o exemplo do Rafa Lopes, eu acredito que não tem problema nenhum. Eu passei uma apresentação para ele de 20 e poucas páginas lá. Um desses slides que eu passei é esse aqui do ecossistema todo. Só que lá tinha detalhado de onde vai vir o investimento, o tamanho de mercado, por que 2.000 unidades, qual o tamanho de mercado que a gente quer. Cara, uma apresentação fodida. Só que o Rafa tá lá, meu irmão, tocando bumbo na unidade, dando aula e fechando venda e dando feedback para gerente e ainda tá me ajudando em funções estratégicas também. Ele pegou a apresentação, deu uma olhada. Eu perguntei depois um dia aqui na reunião presencial aqui no Lago, e Rafa, leu ele, Rafa? Eu abri, mas eu falei, depois o Rafa me explica isso. Cara, não tem energia, né? Então, aqui é um bom momento de eu pegar e passar isso aqui e até eu ir mais devagar, porque entender o nosso contexto. Num contexto ideal, onde as pessoas estão fazendo só o que, né, só aquela camada, né? Como que a gente deveria tratar um sênior? Compartilhar o cenário completo do negócio. Eu estou fazendo isso com vocês aqui, porque eu tenho algumas pessoas táticas, outras estratégicas, alguns plenos. A gente tem poucos seniors, né? Eu diria que eu mesmo não sou um senior na minha cadeira, mas está aqui compartilhado, né? Co-construir as metas, não impor. Essa é uma dificuldade gigante, né? Eu poderia colocar que hoje esse é um erro meu, mas justificado pelo nosso contexto. Eu não consigo pegar hoje os meus executivos e trazê-los para criar essa apresentação comigo, estudar mercado, entender contexto, para onde a gente vai, 20 anos, por quê? Por quê? Isso consome muita energia. E a gente está com um time, né, enxuto demais. Então, o ideal seria que eu fizesse isso junto com eles. Eu estou usando esse encontro aqui para fazer, aos poucos, e a gente vai migrar para isso, mas eu preciso deixar isso aqui claro, que é para gerar um interesse neles, de entenderem que para eles serem sêniors estratégicos, eles vão precisar pensar no longo prazo, né? Senão vão ser sempre operacionais e táticos, tá? Delegar o território, né? Até onde pode ir, como fazer, não apenas tarefas, mas até onde eles podem ir, até para não entrar um na área do outro, tá? Né? Usá-los para desenvolver outras pessoas. Isso eu acredito que a gente faça de forma até legal. A gente hoje, os nossos táticos, nossos líderes, eu vejo que isso é uma cultura da empresa, da gente se doar, né? Eu vejo isso acontecer até nas camadas operacionais. Você vê ali um próprio Caleb, né, que é um cara que está operacional, migrando para o tático, já chegando e já desenvolvendo o Luiz, né? Isso é muito legal, isso a gente já faz, isso tem que ser feito em todas as camadas, né? Isso também é feito aqui na parte mais estratégica.
dar visibilidade e reconhecimento, né? Quando eu pego um diretor e coloco ele para dar uma palestra no meu lugar, é isso, né? Dar visibilidade, né? Trazer o reconhecimento. Olha, galera, esse cara aqui, ele está apto a fazer esse encontro, a tocar essa reunião, né? Isso é reconhecimento, isso é visibilidade. Não dá para deixar o cara ali só assistindo, ele tem que subir no palco, tá? Isso também pode ser feito em todas as escadas, tá, galera? Então, evitar tratar um executor sênior, evitar, na parte de coisas que a gente deve fazer, é isso aqui. Na parte de coisas que a gente deve evitar, né? Tratar apenas como executor sênior. O que é tratar apenas como executor sênior? Deixar esse cara cumprindo tarefas, tá? Mas um cara de luxo cumprindo tarefas, né? Então, eu preciso dar a essa pessoa alvará, preciso dar a essa pessoa liberdade para ela opinar no médio e longo prazo, opinar e trazer ali possibilidades, tá? Evitar de reter o contexto estratégico, coisas que hoje eu estou fazendo, porque é o contrário do que eu falei ali, né, de botar lá para construir as metas. Eu estou retendo um pouco desse contexto estratégico, mas porque eu acredito que a gente está no momento de que nossos líderes estão muito operacionais e táticos, tá? Então, eu estou precisando fazer isso, até para não acontecer o que aconteceu com o Rafa, né? Eu dar uma apresentação para ele gigante e ele não conseguir nem, né, entender aquilo ali sozinho. Eu estou fazendo isso de forma mais gradual, tá? Mas eu preciso deixar isso claro aqui para que vocês entendam também que eu preciso que vocês tenham essa ambição, essa vontade de entender esse contexto, tá? Competir em vez de elevar, né? Galera, sinceramente, eu tenho, graças a Deus, eu nunca fui esse líder de reter e não querer, né, que tenham pessoas que sentem na minha cadeira no futuro. Pelo contrário, hoje eu já penso muito em ficar procurando pessoas que podem ser os futuros CEOs da R-Trainers. Até porque, olhem o contexto do nosso grupo. Esse projeto dando certo, no futuro muito próximo, eu não poderei ser o CEO da R-Trainers. Vai ter que ter um outro CEO. Porque eu vou ter que estar tocando indústria, comprar imóvel, fábrica de equipamento, né? Eu vou ter que estar no conselho do grupo. Então, a gente não criar esse ambiente de não querer construir pessoas para estar no meu lugar. Eu quero que tenham pessoas que façam o que eu faço melhor do que eu. Isso em níveis de senioridades maiores, estratégias maiores, isso é mais importante ainda, tá? Naquele livro Empresas Feitas para Vencer, que eu falei no último encontro, o Jim Collins ele analisou as S&P 500, que são as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, e dentro das 11 empresas, então dentro das 500 maiores dos Estados Unidos, que são as 500 maiores do mundo, ele encontrou 11 que eram as melhores, que essas 11, elas conseguiram sair de ótimas para excelentes, tá? E dentro dessa camada de conquista, eles falam dos líderes de nível 5. Eu falei isso com vocês na nossa reunião, que são os caras que eles não têm, eles preparam a empresa, preparam líderes para serem melhores do que eles, tá? Então, muito aqui disso aqui, em vez de competir, elevar o nível de quem está abaixo de você na escala de valor, tá? E esquecer que um sênior também precisa crescer, isso é importante, isso é bem importante. Você, às vezes, olhar para aquela pessoa e é uma pessoa que você vê ela como sênior, você vê que ela é uma pessoa que pensa estrategicamente, então você deixa ela lá, porque ela já é sênior, ela já é foda. Não. Essa pessoa, ela também precisa de desenvolvimento, de desafio. Até porque uma pessoa sênior, qualquer pessoa boa, qualquer pessoa extraordinária, ela precisa do desafio para ela continuar, né, alimentando a ambição dela. Vamos trazer isso aqui para exemplos práticos. Um professor que entrou sem saber de nada,
virou um excelente professor e passou a ser um professor sênior. Um cara que... o que é um professor sênior? Aluno chegou com uma lesão rara. Você não precisa dar o direcionamento para ele. Ele vai lá estudar, ele vai resolver o problema do aluno, ele vai entender aquele problema, e ele vai resolver e vai conseguir fazer o aluno ter um bom resultado. Esse é um sênior. Você não precisa explicar técnica de treino, você não precisa explicar tratamento para ele. Ele é foda, já de professor. Se você trata esse cara como foda e não dá um osso maior para a boca dele, o que seria um osso maior para um professor foda? Legal, você é foda de professor, né? E vender, você sabe? E o dashboard? Você sabe tocar? Né? E liderar, você é um bom líder? Então, se você tem alguém na sua equipe que é um professor foda, cara, dá desafio novo para ele. Porque se você não der, essa pessoa vai sair. Né? Não tem mais desafio para ela. Ninguém merece estar numa empresa que não tem mais desafios. Tá? Então, não tratem um sênior como alguém que não precisa mais crescer. Ele precisa crescer. Tá? O gerente pica, precisa crescer. Um diretor pica, precisa crescer. Né? Um executivo precisa crescer. Um CEO precisa crescer. Todo mundo precisa crescer. Né? A gente é movido, dinheiro, reconhecimento é importante, mas a gente é movido por desafio, galera. Não precisa ser desafios que vão te consumir a alma, mas você precisa... todo mundo gosta de crescer. Todo mundo gosta de crescer. Eu odeio quando a gente fala que a pessoa só quer aquilo. Porra, só quer aquilo mesmo? Será, cara? Né? É triste demais a pessoa parar de querer. Né? Parar de sonhar, parar de querer dar passos a mais. Então, encontrar um motivo para essa pessoa querer a mais e tratar ela como uma pessoa que também precisa crescer. Bem importante, tá, galera? Então, um resumo aqui, né, do que seria um líder sendo como um grande maestro. Resumo de tudo que a gente falou aqui, tá? Liderar não é igual para todo mundo. Eu acho que... Acho não. Eu queria que a gente saísse dessa reunião, quero que a gente saia dessa reunião com essa clareza, galera, tá? De que liderar não é igual para todo mundo. A gente tem que liderar diferentes, perfis diferentes, tá? Fazer perfis diferentes tocarem a mesma música. Um líder bom é o cara que consegue fazer um pleno, um júnior e um sênior trabalharem juntos, tá? Cada um com a sua entrega, cada um com a sua disponibilidade, né? O sênior vai puxar, o pleno vai sustentar e o júnior, né, oxigena, faz aquilo acontecer e coloca a mão na massa e faz, tá? Então, comunicar, calibrar a comunicação, tá? Ajustar o nível de detalhe, né, ao estágio de cada um, o nível de conversa ao estágio de cada um, isso é bem importante, né? Sênior, desenvolver o júnior, né? Tá ali dando mentoria, né? Isso, você mentorar, né, o júnior acelera muito. E outra coisa, né? Se você é sênior e você é um mentor, é um cara que está ali disponível, você, cara, ganha liberdade, você se libera para você fazer outras coisas, para você ter mais tempo, para você crescer na empresa, você ter mais tempo de vida, né? Então, é muito importante essa parte de você que está mais desenvolvido ajudar a quem está embaixo de você, até para você ter mais tranquilo, tá? Distribuir por capacidade, então, o desafio certo para o estágio certo, tá? Não pode ser uma coisa fácil, mas também não pode ser uma coisa que estagna, né? Você precisa encontrar o desafio certo para o estágio certo. Isso não é fácil, tá, galera? Isso não é fácil. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade, né? E que esse ano eu estou conseguindo aprender com mais qualidade na prática, né? Às vezes esse lance que eu falei, de dar um osso muito maior que a boca da pessoa, ou dar um desafio que menospreza a pessoa, um desafio pequeno para a pessoa, tá? Isso é desafiador para caramba, então distribuir por capacidade e propósito comum. A gente tem que entender que o líder é aquele que mantém todo mundo olhando na mesma direção, né? Vamos voltar aqui para o vôlei. Se você tem um líder, um técnico, que não deixa isso claro, que não fala, galera,
nosso objetivo é ser campeão olímpico. Então, aquilo virou um objetivo do grupo. Se tem um jogo onde tá tendo uma picuinha ali, mas eu tô levantando bem, você não tá conta. Galera, a gente precisa se resolver. Porque se vocês dois ficarem com essa merda, a medalha olímpica não vem. Então, o líder é o cara que mantém todo mundo olhando para o mesmo lugar. Tá bom? E aí, ferramentas para crescer. Cada área dessa também tem ferramentas próprias, tá? Então, operacional, tático, estratégico, né? Cada perfil, cada escala de valor tem uma ferramenta. Então, falamos sobre operacional, tático, estratégico, finalizamos aqui sobre júnior, pleno e sênior. Vamos aqui fazer uma parte final agora com as ferramentas de cada área, tá bom? Operacional. Vamos botar aqui. Eu não vou nem usar o operacional júnior, que é para a gente não associar que é a mesma coisa. Então, funções operacionais. O que eles precisam, tá? Checklists, tá? E as SOPs são basicamente os processos, tá? São processos, vou resumir aqui. Então, processos operacionais, tá? Processos operacionais que deem ali o como fazer. Então, cargos operacionais precisam de checklists, precisam de processos, tá? O to-do diário é você ter ali as 3 prioridades do dia. Isso aqui vai mais para a nossa parte do centro de gestão. O nosso operacional de estúdio, os professores, talvez não tenham esses to-dos diários, embora a gente tenha a possibilidade de implementar. O que seria uma lista de prioridades do dia? Você vai dar as boas aulas, você vai estudar um case de aluno e você vai fazer um diagnóstico com alguém da equipe. Isso seria 3 prioridades por dia para ela. Já no cargo mais centro de gestão, as 3 prioridades de um SDR, né? Você mexer no CRM, você responder as demandas em 1 hora e você fazer alguns resgates. Seria uma lista de 3 prioridades do dia, né? Então, checklists são processos. Checklists são coisas que tem que fazer todos os dias, tá? Os processos o detalhamento desse checklist. Então, abrir o estúdio, tá no checklist lá. O processo você vai ligar o ar-condicionado, acender a luz, fazer blá, tudo bonitinho, tá? O tudo diário são projetos, são coisas de desenvolvimentos, tá? Então, coisas que você pode colocar. Técnica Pomodoro é uma técnica que é muito para estudo. Então, você executar uma função ali durante 25 minutos focados, fazendo blá, 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 e dar uma pausa para você relaxar a cabeça de 5 minutos e voltar a fazer. Só botei como exemplo aqui. Às vezes pode ser útil para vocês em alguma função operacional, tá? Mas basicamente a gente vai trabalhar operacional com checklist e demandas diárias. É o que vocês já fazem. Alguém do tático, né? O que seria alguém ferramentas para alguém trabalhar taticamente? Eu gosto muito da matriz de Eisenhower. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou botar no nosso grupo, aí, nos 3 grupos que eu mandei o link, um monte de ferramenta de planilha dessas ferramentas, tá, galera? Que eu utilizo. Matriz de Eisenhower, basicamente, são 4 quadrantes, onde tem coisas que são importantes e urgentes. Essas coisas que são importantes e urgentes, suas demandas, você anota, você tem que fazer naquele dia, porque é importante e urgente. Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Essas vocês programam para vocês fazerem, agendam elas, porque a diferença de um para o outro é que uma é urgente, a outra só é importante. Né? É importante, você consegue agendar e fazer no momento mais tranquilo. Então, coisas que são urgentes, mas não são importantes. Coisas que são urgentes, mas não são importantes, você delega. Show? Isso cabe mais para as táticas e estratégicas, mas é basicamente isso. E coisas que não são importantes nem urgentes, você não faz. Foda-se, se não é importante e urgente. Tá? Isso é a matriz de Eisenhower. A parte do bloco de notas ali, o Kanban, é para você organizar tarefas e blocos, então você coloca ali
coisas que você tem que fazer em cada pilastra dessa e vai colocando, organizando conforme sua rotina diária. Essa parte de Kanban funciona muito para vendas, né? E bloco de notas também é importante você organizar. Acaba que o bloco de notas, você deveria ter um bloco de notas para você colocar todas as demandas, e aí do bloco de notas, você migrar para a matriz de Eisenhower. Porque se você coloca no bloco de notas todas as demandas, o que é importante e urgente? O que é urgente, mas não é importante? O que você deveria fazer agora, fazer depois, delegar e não fazer? A matriz de Eisenhower é isso. Pega um bloco de notas e distribui as demandas conforme você deveria dar prioridade, tá? E as metas semanais, revisão. Então, também é uma organização que todo diretor de unidade, todo executivo deveria ter. Quais são as metas da semana, né? O que é esperado que eu faça essa semana? Não pensar só nas coisas do dia, na semana, que aí tem mais liberdade de executar na semana, tá? E ferramentas para a parte estratégica. Inclusive, galera, na próxima reunião societária, né, para os executivos aí, eu vou trazer uma matriz de OKR para a gente, que é para a gente definir ali os objetivos, resultados chaves esperados para os executivos. Então, eu até fiz as NCTs, né? NCT era narrativa, compromisso e tarefa. Essa OKR é uma que o Google utilizou durante muito tempo, uma ferramenta mais profissional um pouco, e eu fiz tudo bonitinho ali para a gente estar colocando, sobretudo, nos projetos, tá bom? Então, essa matriz ela é uma matriz completamente estratégica, tá? Analisar os KPIs e rotinas e indicadores, isso a gente faz nas nossas reuniões societárias, isso é bem legal. E uma outra ferramenta seria a matriz de impacto e esforço. Ela é basicamente parecida com a matriz lá de Eisenhower, só que ela é para definir onde a gente coloca a nossa energia, qual projeto a gente coloca a nossa energia, que vai trazer um resultado mais rápido, né? Tem coisas que eles dão resultado rápido, mas demandam um esforço muito grande. O ideal é que a gente coloque nossa energia em coisas que demandam menos esforço e tragam mais impacto. É basicamente isso, beleza? Então, são esses aqui exemplos de ferramentas, tá? Trouxe aqui uma parte final que é para a gente eu vou mandar já no grupo lá a nossa ferramenta para a gente se avaliar, mas agora aqui antes eu quero abrir para as perguntas, tá? Se vocês têm perguntas para que a gente possa tirar essas dúvidas aí. Então, a ferramenta ela vai definir ali como que a gente está, né? Se a gente é júnior, pleno ou sênior. Vai trazer também uma lista de ações que a gente pode tomar para evoluir, tá? Eu confesso que ela não vai conseguir abordar todas as áreas da empresa, são muitas facetas que tem, mas ela vai dar um direcionamento bacana para vocês, tá? Eu testei aqui comigo e se vocês tiverem dúvidas também, podem me mandar, que eu vou estar disponível para a gente trocar ideia, tá bom? Então, para finalizar aqui, a gente vai para as dúvidas, beleza? Deixa eu fechar aqui a apresentação. Se vocês anotaram as dúvidas, a gente pode trocar mais essa ideia. Vamos lá, galera. Quem tiver dúvida, já levanta a mão aí para a gente... Dona Evelyn, eu esperava. Eu estava vendo as folhas aqui, balançando. Não, a minha dúvida... Deixa eu... Foi? Foi não? Pode ir? Isso. É bem simples a minha dúvida aqui. Queria que você sugerisse, Ralph, você que tem uma expertise maior nessa parte de liderança, já teve vários liderados de vários tipos e hoje, para mim, sem dúvida, é o que mais tem experiência com liderança. E eu quero, por favor, que você sugira 2 livros para a gente estar lendo aí sobre liderança, para a gente estar conseguindo se desenvolver e cortar caminho, né?
Sabedoria é a gente conseguir estar ali aprendendo com os erros dos outros, e você costuma sempre estar trazendo os erros que você cometeu para que a gente não os repita. E você também já leu uma gama de livros, tem muitas indicações aí. Eu quero que você traga aqui para a gente 2 livros para líderes que são júniores, tá? Não líderes. Acredito que a gente começar por livro júnior seja um bom caminho. Caso você acredite que pleno e sênior seja legal indicar, também é muito bem-vindo. É isso. Olha, eu poderia, Evelyn, muito bom sua pergunta, eu poderia falar um de bate-ponto aqui, mas eu vou fazer melhor. Eu vou pensar com calma aqui e vou pegar. Eu nunca tinha pensado em livros para júnior pleno, mas é muito legal esse questionamento. Eu vou botar no grupo, ainda hoje, 2, 3 sugestões de livros, tá, para vocês, mas eu vou fazer isso de forma mais estudada, tá? Se eu for dar uma resposta que ela não vai ficar profunda, né? Seria uma sugestão mais superficial, mas eu me comprometo até hoje a botar no grupo para vocês, tá? Essa sugestão, para eu fazer isso com carinho mesmo e que seja bem proveitoso para vocês. Eu vou pensar aqui em linguagem, em estágio, em tudo isso para poder dar uma dica legal. E se eu for indicar aqui, os que eu li aqui não são tão para júnior assim. Então, eu vou pegar aqui, entender o que eu posso fazer de melhor para vocês aí, tá bom? E o mais importante, um ponto muito importante, não mais, mas muito importante também, é colocar o motivo da leitura, né? Nesse livro, você em desenvolvimento como líder, vai conseguir achar essa aplicabilidade, né? E a gente entendendo ali o que cada livro vai trazer para a gente no crescimento, e se puder destrinchar entre júnior, pleno e sênior também é legal, porque nós vamos evoluir, temos sede de crescimento aqui, e quando esse momento chegar, a gente ter esses livros aqui com a gente já também. Top demais. Galera, mais alguém com alguma dúvida aí? Se ninguém tiver dúvida, eu vou entender que eu sou um palestrante foda demais. Talhadíssimo. Ou ninguém entendeu porra nenhuma, ou todo mundo entendeu tudo. Show? Então, Rodrigo, abriu o áudio aí. Tudo certo. Vou falar que entendi tudo também, deu tudo certo aí, tranquilo. Então tá show, Acho galera. que entendi a minha posição aí. Ah, é? Eu Sim. vou mandar a ferramenta no grupo para vocês, tá? Estou à disposição, se vocês tiverem dúvida quanto à ferramenta. Espero que tenha agregado para vocês. Se eu tivesse algo que eu queria que vocês levassem mesmo daqui de tudo, tratar as pessoas de formas diferentes, tá? E isso eu posso falar com bastante propriedade, porque eu errei pra cacete. Então, eu posso falar que isso aí é uma cagada monstra, tá? E pensem, né? Com essa ferramenta, pensem nelas, né, na fase que vocês estão, e o que vocês podem estar fazendo para avançar, porque a gente depende do crescimento de cada um de nós aqui para o projeto para frente. Rafão? Então, Ralfão, o que eu acho interessante eu vou parafrasear a Evelyn, que o que ela fala sempre de que é estabelecer processos dentro da empresa. E isso que você fez nessa reunião hoje foi, de fato, estabelecer processos, né, que é de júnior a sênior. Então, cada momento que a gente crescer, subir um degrau dentro da empresa, a gente vai estar, de certa maneira, no aprendizado, dando um passo para trás, porque a gente vai ter que aprender e crescer naturalmente. E isso é fundamental até para a gente criar ferramentas, né? Como o Evelyn criou ferramentas de processo dentro da parte comercial, a gente criar dentro de todos esses estágios, né? Operacional, né? Todos os estágios dentro da empresa, esse processo de crescimento de cada um, para que a gente possa mostrar para as pessoas para onde ela possa crescer. E eu acho que essa tua fala hoje, né? No contexto geral, foi fundamental para a gente saber como que a gente vai construir a empresa
para onde a gente quer ir. Isso eu acho fantástico e eu acho que todo mundo vai ter participação nesse processo de crescimento, né, trazendo as experiências, trazendo tudo que sabe, né, tudo que já aprendeu e tudo que está aprendendo, né, as diferenças de uma unidade para outras, a, como que eu posso falar assim, né? Igual, por exemplo, Águas Claras é um cenário diferente da Zanorte, de Lago Sul, da Complex, e a gente, com tudo isso, criar um cenário para que a gente possa facilitar esse crescimento de cada um dentro da empresa. Então, eu acho que essa apresentação de hoje vai ser um divisor de águas para a gente daqui para frente. Show de bola, Rafão, show de bola. Que bacana. Eu espero que seja mesmo, né? Muitas das coisas que eu falo para vocês, eu sinto que algumas vezes eu falo de forma intuitiva e muito em cima da parte de experiência que eu tive, mas a gente não vive, né? A gente não vai conseguir transmitir isso para todo mundo só com experiência, só com coisa do dia a dia. Então, a ideia é trazer de forma técnica também, tá? Eu tenho me desenvolvido, tenho estudado bastante essa parte técnica mesmo, de liderar. Eu entendo que a empresa ela é muito reflexo do fundador e dos donos, do executivo, do dono, né? E a gente, para chegar até aqui, onde a gente está hoje, a gente pôde ser muito de fazedor, de botar a cara, de fazer, de ir na raça, de ir no peito, pouco técnico, tomar decisão sem número, né? Só que a gente não vai seguir crescendo assim. É o que eu sempre falo com vocês. O que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para o próximo nível. Isso serve para tudo, né? O que levou você a ter 5 anos de casamento não vai levar você a ter 50. Tem que ter uma evolução, né? Como pessoa, como marido, como mulher. Na empresa, a mesma coisa. Então, a gente precisa ser mais técnico. Eu estou buscando fazer isso. E é importante que isso também aconteça de todas as partes, né? Que a gente precisa ser mais técnico, né? Isso, para chegar a 50 alunos, dava para ter um dashboard, né, Rafa Rodrigues, né, que era feito aí, as aulas, como é que era escolher o aluno? Bota aqui, vê se está doendo e vambora. Né? Para ir para 4 unidades, não, tem que ter um dashboard. Então, a gente precisa buscar essa evolução, tá? E que bom que deu para agregar com vocês. Não deixem essa apresentação morrer. Eu vou mandar no grupo, olhem para ela, estudem ela também. Ela está bem mastigadinha. Eu me dediquei bastante a construir ela para vocês. Vocês terem noção, eu comecei ela 15 dias atrás e terminei aqui faltando poucos minutos antes de entrar com vocês, tá? De tanto ajuste fino que eu fiz, de tanto que eu me dediquei mesmo para estar trazendo esse conteúdo para vocês. Então, não deixe ela morrer aí, não. Deem uma olhada nela, tá? E obrigado aí, parabéns aí pelo tempo de vocês, obrigado pelas perguntas, pelos feedbacks aí. E é isso. Pedrão? Tá dando para me escutar direito, que eu tô no celular, no fone? Tá sim. Ralfeira, você falou muito da parte do começar pelo porquê, né? Isso muita gente está aplicando na prática com os alunos, dentro dos processos dentro da empresa, né? Mas a gente tem que entender que também a gente começar pelo porquê quando a gente vende para o nosso aluno. As pessoas, elas vão estar comprando o propósito da empresa. Elas não querem saber o resultado final que a gente entrega, que é ali um treino personalizado. Ela quer saber do ambiente, dos nossos valores, do propósito que a empresa tem em aplicar na vida dela. Então, comece pelo porquê ele é dentro dos processos da empresa, de qual que é o propósito final da empresa, da gente poder crescer, da gente expandir, da gente levar a atividade física para as pessoas, mas o aluno também tem que sentir isso diariamente. Então, desde a parte do marketing, os professores do dia a dia, gerente, diretor, de estar comunicando com os alunos primeiro o porquê que eles estão ali, o porquê que a gente quer fazer diferença na vida deles. Então, eu estou terminando de ler o livro, né? Começo pelo porquê, e é sobre isso. Não é só sobre os propósitos dentro da empresa ali entre a gente, como crescimento profissional, mas também o aluno querer sentir pertencente disso. Aí ele dá muito exemplo de por que a Apple cresceu mais do que a Dell em relação ao computador. Porque a Apple chegou e falou, a gente desafia o status quo. O porquê da Apple. A Dell só falou, não, eu faço computadores melhores. No final do dia não era só sobre o computador. E o estúdio é a mesma coisa, não é sobre treinamento personalizado. Isso um monte de lugar vai entregar, o personal vai entregar, mas é sobre o que a gente faz, por que a gente levanta todos os dias para estar atendendo os alunos.
Então é legal todo mundo levar essa reflexão também de que não é só o profissional, mas também como que a gente entrega isso para os alunos. Perfeito, Pedro. Isso não só para os alunos, tá? Isso para os nossos professores também, para os nossos grandes parceiros, né? Então, vamos voltar para o aluno aqui. Por quê? Por que a Retrainers existe? Por que o grupo existe? Para tirar a pessoa do sedentarismo, ressignificar a atividade física para eles. Como? Com estúdios. E o quê? Os treinos. Geralmente a empresa vai comunicar, nós somos os estúdios, nós somos, o treino é isso, o estúdio é aquilo. Isso é o que e o como. O porquê é o mais importante, né? As pessoas vão comprar esse porquê, né? E indo para a nossa outra missão, nossos dois grandes porquês, a gente está aqui para elevar, né, a carreira do profissional de educação física, né? Então, por que eles trabalham aqui? Porque paga direitinho no curto prazo? Porque tem um ambiente legal de trabalho? Não, porque aqui eles vão crescer. Porque aqui eles vão deixar de ser vendedores de horas e empreender, né? Porque aqui a gente está aqui para elevar nossa profissão. Então, isso também é importante. Sem equipe, sem gente, sem valorizar, sem fazer a galera crescer, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, esses dois grandes porquês do grupo, eles precisam estar evidentes, tá? Então, não adianta eu vir aqui em uma reunião e falar sobre isso. O marketing precisa falar sobre isso. Os diretores de unidade precisam falar sobre isso. Os gerentes precisam falar sobre isso. Os diretores executivos precisam falar sobre isso. Porque o nosso porquê tem que estar evidente. As pessoas compram o porquê, né? Eu lembro que o Diogão, né, porque ele fez uma apresentação sobre isso há muito tempo atrás, ele deu um exemplo lá eu não lembro, era um barco, um navio que ia sair para caçar ouro numa ilha, ou achar uma terra nova, prometida, né? E aí ele falou, olha, a gente vai para lá e é o seguinte, a gente não sabe o que vai entregar, não sabe o que vai acontecer, pode todo mundo morrer, mas se a gente conseguir chegar no objetivo final, vocês vão ser lendas, vão ser reconhecidos como as pessoas que encontraram o tesouro tal ou a terra tal. E teve fila de gente querendo entrar naquele barco para, né? Diogão pode... Acharam até o maluco clandestino filtrado no navio lá. Teve gente que foi sem poder, né? Então, olha só o quanto isso é poderoso. As pessoas foram sem saber quanto iriam ganhar, sem saber exatamente o que iriam ter, sabendo que poderiam morrer, que a chance de morrer era muito grande, mas elas que teve fila, porque elas acreditaram que elas queriam encontrar aquilo que ninguém nunca tinha encontrado, né? O porquê, tinha um porquê muito forte. Então, isso é muito poderoso e a gente está subutilizando isso. E eu me coloco aqui como o principal responsável por promover isso, mas eu preciso de vocês também para que isso não seja perdido, tá? Cada um tem o seu porquê e o seu porquê de cada um, para cada um vai ser mais importante, né? Esse porquê de cada um, eu até postei algo sobre isso ontem, né? Os nossos porquês, eles trazem alegria, trazem conforto. Eu ter mais dinheiro, eu ter carrão, eu ter mansão, eu ter liberdade de tempo, isso tudo traz conforto, traz alegria. Mas o sonho impessoal, o que a gente deixa de bom no mundo, isso traz felicidade, cara. É saber que eu consegui tudo isso aqui, tirando pessoas do sedentarismo e dando uma carreira mais digna para o pessoal. Isso, ao meu ver, é legado, isso é felicidade de verdade. Essas alegrias aqui e conforto são muito importantes. Eu quero muito isso aqui. E não é feio querer isso aqui. Mas a missão, o legado, né, é isso, é o sonho impessoal, o que transcende a gente. Imagina vocês chegarem daqui a 20 anos e saber que vocês tiraram, irmão, milhões de pessoas do sedentarismo, né? Que vocês pegaram uma profissão que boa parte das vezes foi desvalorizada e a gente tem lá 2.000 unidades com 2.000 educadores físicos empreendendo, donos de estúdios, uma caralhada de executivo que veio da área, um monte de gente que foi supervalorizada, e aí, se Deus quiser, a gente vai estar pagando ainda melhor, né, o dobro do mercado lá, os estúdios. Isso, eu acho que alimenta a alma da gente, entendeu? E isso a gente não está comunicando como deveria, talvez a gente não tenha absorvido isso, mas eu vou falar sobre isso aqui quase todos os encontros de líderes, tá? Porque
eu acredito que é por aí o caminho da gente ser 100% realizado. É a gente realizar nossos sonhos pessoais, mas ter uma missão impessoal que transcende a gente, que é o que completa a gente, vamos dizer assim. Beleza? É isso, galera. Até a próxima aí. Bom fim de semana para vocês. Bom descanso. Estejam prontos aí para segunda-feira a gente estar cumprindo nossa missão e correndo atrás dos nossos sonhos pessoais também. Beleza?